seguir, o mundo relembra os horrores do nazismo nos 50 anos de libertação do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia, onde morreram milhares de judeus. Aqui conosco no estúdio, o jornalista e escritor Ben Abraham fala do pesadelo vivido pelos sobreviventes destes campos. Vamos saber, o povo judeu lembra hoje um dos episódios mais trágicos da humanidade. Há 50 anos, tropas russas chegavam ao maior campo de concentração criado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Lá encontraram 7.000 sobreviventes. O nome do lugar é Auschwitz, na Polônia. Esses sobreviventes de Auschwitz fizeram vigília no campo de extermínio. O presidente da Polônia, Lech Wałęsa, participou da manifestação ao lado de líderes judeus, católicos, protestantes e muçulmanos. A multidão levou flores e acendeu velas pelos mortos do massacre nazista. Os cálculos são de que 1,5 milhão de pessoas morreram em Auschwitz entre 1940 e 1945. Além de judeus, foram mortos ciganos, homossexuais e cristãos. Os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau foram construídos pelos nazistas para pôr em prática o que Adolf Hitler chamava de a solução final para os judeus. Considerados sub-humanos por Hitler, os prisioneiros chegavam no campo em vagões superlotados, que eram usados para transporte de gado. As famílias eram separadas e ninguém era poupado. Mulheres, crianças e velhos eram executados diariamente nas câmaras de gás. Outros morriam fuzilados ou não resistiam aos trabalhos forçados e à fome. As atrocidades cometidas pelos nazistas em nome da supremacia da raça ariana estão registradas em um museu de Israel. Os sobreviventes do Holocausto ainda trazem no corpo as marcas que receberam nos campos de concentração. Estes homens e mulheres lutam para que os horrores dos campos de concentração sejam conhecidos pelas novas gerações, para que Auschwitz não se repita jamais. E é importante não esquecer as lições do passado, para evitar a repetição das lições do passado. E mais, porque o Holocausto não acabou. 50 anos atrás não acabou. Na Argentina, aqui perto, no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, na França, onde os revisionistas não faltam, na Alemanha, nunca mais Auschwitz. Nem para o povo judeu, nem para qualquer outro povo. Está aqui com a gente o escritor e jornalista Ben Abraham, que esteve em vários campos de concentração, inclusive no de Auschwitz. Boa noite. Boa noite. O senhor lembra como é que foi, que aconteceu? Como é que o senhor foi parar num campo de concentração? Como é que o senhor foi parar em Auschwitz? Você lembra desse dia? Olha, conforme a nefasta teoria racista, o povo alemão pertencia a uma raça superior, a uma raça ariana. E todos os outros povos ou pertenciam a subraças ou raças que deveriam ser eliminadas. Eu quero aqui bem esclarecer que durante a Segunda Guerra Mundial, durante o chamado Holocausto, os judeus pagaram o maior tributo, mas não foram somente os judeus. Foram também eliminados os ciganos, foram eliminados 3 milhões de russos e 1 milhão das outras nacionalidades. Estou falando nas câmaras de gás, não nos campos de batalha. Foram eliminados judeus que não investiam contra as forças alemãs, não participavam na guerra. Foram eliminadas crianças inocentes, pequenas, que nem ainda sabiam andar ou falar. Foram eliminadas e mortas. Eu mesmo presenciei, quando crianças pequenas, que nem ainda sabiam andar ou falar, eram arrancadas dos braços das mães e tiveram suas cabecinhas esmagadas contra muros. O senhor próprio foi separado da sua mãe no campo de concentração, Isto não é? foi quando nós chegamos em Auschwitz. Como é que foi? Quando nós chegamos em Auschwitz,
com a aproximação das forças soviéticas, o gueto de Lodz, o gueto onde eu fui confinado, com outros dos judeus, os remanescentes do gueto de Lodz, porque na nossa cidade viviam antes da guerra 360 mil judeus. Destes, somente 1.500 sobreviveram. Os remanescentes foram enviados a Auschwitz. Quando nós chegamos lá, após uma viagem de quase 20 horas nos vagões fechados, sem qualquer condições de higiene, que não tinha, a gente fazia necessidades lá no vagão mesmo, com janelas tampadas com tábuas, sem mar, quase sufocados, aos gritos e aos chicotadas, fomos mandados para fora. Fomos mandados para fora e foram separadas. No início, crianças, velhos, inválidos, mulheres grávidas, enfim, todos que nem serviam, nem podiam trabalhar. Agora, como é que foi o momento que o senhor se separou da sua mãe? Como é que foi? Que depois que foram separadas estas pessoas, que foram inaptas para trabalhos forçados e mandadas diretamente para as câmaras de gás, os alemães separaram homens e mulheres. E nós passamos perante uma comissão médica, médica em aspas. No meu caso foi o próprio Mengele, que só mexendo o polegar à direita ou à esquerda, enviava as pessoas conforme seu aspecto físico, ou para câmaras de gás, ou para trabalhos forçados. Depois ouvi das mulheres que me contaram que minha mãe foi separada por Mengele e enviada à câmara de gás. O senhor chegou, então, a ter um contato próximo com o Mengele e acabou até escrevendo esse livro aqui, A Verdade Veio à Tona, né? Sim, que também em inglês. Que também é em inglês. Editado. Aqui nesse livro o senhor mostra aqui que o Mengele que foi encontrado, os ossos do Mengele que foram encontrados aqui no Brasil, não são, na verdade, dele. Não são, não. Eu provei internacionalmente. Fez várias viagens para Israel, para Alemanha, para Estados Unidos e praticamente impedi que durante 7 anos as atas em torno do Mengele sejam fechadas, porque foi uma grande farsa. O corpo não era do Mengele. De quem que era, então? O corpo era do sócio dele, que foi colocado para despistar. E ele, o corpo dele está onde? Ele morreu em 1992 nos Estados Unidos. Tem 3 provas principais que identificam o corpo. Impressões digitais, arcada dentária e a caligrafia. Neste livro tem todas as 3 provas. Certo. Tanto do Mengele como do homem desenterrado de Embu, que são totalmente diferentes. Inclusive, na ficha dentária do próprio Mengele, da SS em 1938, a circunferência do crânio do Mengele era 57 centímetros e o crânio desenterrado em Embu 50,5 centímetros. Agora, e dentes, desculpa, ainda uma coisa mais, prova maior. O dente obturado em 38, marcado na mesma ficha dentária, apareceu como sadio do homem enterrado em Embu. É que a gente tem muita pergunta de telespectador aqui, a gente tem pouco tempo, eu pediria para o senhor responder rapidamente. Sim. O Antônio, que é de Santo André, São Paulo, ele pergunta quais eram os tipos de experiências que eram feitas com os prisioneiros em Auschwitz, inclusive era o Mengele que fazia essas experiências, né? E também, se o senhor no campo de concentração nunca perdeu a esperança de sair de lá, essa quem faz é o Márcio, de Tapetininga. Eu vou primeiro responder a segunda pergunta. Eu não que perdi esperança ou não, porque quando a pessoa no campo de concentração, nas condições onde se encontrava, perdia a esperança, a pessoa morria, inevitavelmente morria. Acontece que eu, quando no campo, eu pedi ao Deus que me permita sobreviver à guerra para poder contar ao mundo, para poder testemunhar que presenciei, para contar, para prevenir, para nunca permitir que as mesmas atrocidades se repitam contra quem quer que seja. Agora, quais os tipos de experiências que foram feitas? Mengele fazia principalmente as experiências com gêmeos, torturando um, observando como outro fica se comportando durante o mesmo tempo. Mas as experiências do Mengele principais eram que serviam para fins militares. E por causa disso ele recebeu cobertura dos americanos e por causa disso foi montada toda esta farsa. Quais foram com prisioneiros? Prisioneiros foram pendurados nos suspensórios e deixados nos tanques com água, com temperatura do mar, em diversas épocas do ano.
para ver quanto tempo demora até ele morre, para poder saber após quanto tempo podem ser suspensas as buscas pelo um piloto da Luftwaffe que foi abatido. Foram umas experiências. Outras experiências que eu tenho fotografias delas foram feitas com implantação dos tecidos estranhos, como chumbo, vidro, madeira e aço, dentro dos tecidos humanos, para ver também comportamento. Bom, o Ronaldo, de Belo Horizonte, que é estudante, e a Carmen Miller, aqui de Campinas, interior de São Paulo, que é estudante também, pergunta ao senhor qual a sua opinião sobre o fato do povo judeu, que sofreu tanto, né, com os horrores da Segunda Guerra Mundial, acabou criando em Israel um campo de concentração de palestinos. Primeira coisa, no Israel não tem campo de concentração dos palestinos. Que palestinos estão sendo presos? São presos os terroristas, que você mesmo assistiu ao último ataque que aconteceu. Ou você também presenciou, ou você no noticiário ouviu das bombas deixadas nos ônibus que matavam crianças, que matavam os velhos e outros sem discriminação. Estas pessoas são confinadas, não tem dúvida nenhuma, mas não são confinadas por causa da sua origem ou por causa da sua raça. São confinadas por causa que são os criminosos. Agora, doutor Abraham, a gente viu ali na entrevista do Rabino Sobel, que passou agora há pouco, ele falando dos revisionistas lá na Europa. São aquelas pessoas que dizem que o Holocausto, na verdade, não existiu, que tentam diminuir. E a todo momento surgem livros, teses de que o Holocausto, na verdade, não teria existido. Aqui mesmo no Brasil, no sul do Brasil, teve um escritor que sustentou essa tese. E agora parece que saiu uma revista no Japão, eu estava lendo hoje aqui no jornal, dizendo que as câmeras de gás simplesmente não existiram. Como é que se responde a isso? Eu não estou respondendo, por causa todo o meu trabalho está feito para demonstrar. Imagina, quanto nós sobreviventes do nazismo, que estamos diminuindo dia a dia, estamos ainda vivos. Surgem estas teses que tudo não é verdade. Por que o senhor acha que surge esse tipo Agora, de tese? eu processei este Siegfried Ellwanger, Que foi ele que escreveu no sul do Brasil. E ele foi condenado pela 27ª Vara Criminal. A primeira condenação do revisionista nas Américas que aconteceu no processo por mim movido contra ele. O Juarez Amaral, de Campina Grande, Paraíba, jornalista, pergunta o seguinte: haviam abusos sexuais nos campos de concentração? O senhor soube de algum caso? E o Fábio Reis, da Aclimação, pergunta se havia preconceito entre os próprios prisioneiros. Abuso sexual em que forma? Provavelmente dos nazistas com relação aos... Como nazistas escolhiam mulheres bonitas, podiam ser judias ou não judias, levando-os para os bordéis militares. Isto foi. Agora, havia preconceito entre os próprios... Preconceito entre próprios prisioneiros, havia ou não havia, porque infelizmente tinha lá elementos